Vamos analisar agora alguns ensaios clínicos randomizados com maior profundidade. O primeiro deles foi publicado em 2014, estudou um N pequeno de pacientes, 14, em que foi comparado alto fluxo versus VNI versus máscara de Venturi, numa sequência randomizada por 30 minutos. Ou seja, o indivíduo era randomizado, colocado na oxigenoterapia convencional, e aí se fazia a intervenção por 30 minutos. Depois ele voltava para convencional, nova intervenção e assim por diante. E essa sequência de intervenções poderia ser alto fluxo, por exemplo, VNI e máscara de Venturi. Essa sequência era aleatória. Então, para mostrar a vocês que os pacientes eram medidos quanto a variáveis cardiorrespiratórias, a gente observa aqui que a frequência respiratória foi melhor reduzida com a ventilação não invasiva do que com as outras terapias, e que, com relação à gasometria arterial, a PO2 também ficou num patamar superior em relação à oxigenoterapia de alto fluxo e versus a máscara de Venturi. Então, mostrando uma superioridade da VNI nesse estudo. Contudo, quando a gente olha a dispneia, medida pela escala de Borg, ela foi menor no grupo da oxigenoterapia de alto fluxo, assim como a sensação global de conforto com a terapia. Então, esse estudo é interessante porque ele mostra exatamente um aspecto que eu gostaria de enfatizar. Nem sempre a gasometria é o melhor marcador de que o paciente está respondendo à terapia. Há que se valorizar também o alívio da dispneia e o grau de conforto. Um segundo estudo avaliou a oxigenoterapia nasal de alto fluxo versus a VNI em 23 pacientes com CA avançado e com dispneia de difícil tratamento. E o desfecho aqui, basicamente, é o alívio da dispneia e o conforto. Então ele compara, por exemplo, os scores de dispneia antes e depois da terapia empregada, seja BiPAP por 2 horas ou alto fluxo por 2 horas. Só que esse alto fluxo, o valor foi relativamente baixo, média de 21 litros, e não houve diferenças. Ambos os métodos foram similares quanto ao alívio da dispneia. Isso é verdade também pelo score de Borg, né, modificado, então, mas enfatizando que uso o fluxo de 21 litros por minuto, na minha opinião, e na análise dos estudos de fisiologia, que apresentamos na parte anterior, de como funciona o alto fluxo, é realmente meio abaixo do que seria ideal. E o estudo mais importante, sem dúvida nenhuma, é o estudo que foi publicado pelo grupo de Frey e colaboradores. A terapia de alto fluxo nasal foi comparada à oxigenoterapia convencional e à VNI, um ensaio randomizado, controlado, multicêntrico, em 23 UTIs na França, chamado de estudo Florale. E os desfechos foram intubação traqueal como primário, mortalidade, complicações, dispneia e conforto como desfechos secundários. Eles tiveram cuidado de incluir somente pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, que não haviam sido intubados, portanto, eles tinham como característica uma frequência respiratória acima de 25, um índice de oxigenação abaixo de 300 e não tinham hipercapnia, então isso é muito importante. Eles tiveram cuidado de medir a fração inspirada de oxigênio com um analisador portátil. De tal forma que os pacientes foram randomizados nesses 3 grupos e a meta era manter uma saturação acima de 92% e no grupo VNI usar a técnica por pelo menos 8 horas por dia. Então eles tiveram aí mais de 4.770 pacientes com insuficiência respiratória aguda. Alguns pacientes já foram excluídos de cara porque tinham edema agudo de pulmão, ou tinham doença pulmonar crônica, ou contraindicação para VNI. Um outro grupo foi excluído porque tinha, por exemplo, hipercapnia associada à insuficiência respiratória hipoxêmica. Ao final, 310 pacientes participaram do estudo, uma análise com intenção de tratamento, e aí randomizados, distribuídos nos 3 grupos. Foi um estudo que teve um aspecto interessante, o recrutamento foi rápido, ocorreu em 2 anos, contra 3 anos, que era a expectativa dos autores, e realmente
As características da inclusão dos pacientes mostram que os pacientes com insuficiência cardíaca eram uma minoria, em torno de 4 a 7%, enquanto que os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade eram quase 2/3 dos casos, né? Sendo que quase 80% dos pacientes tinham infiltrado pulmonar bilateral na radiografia de tórax. Essa era a frequência respiratória na inclusão, acima de 30, e o índice de oxigenação, em relação PO2-FO2, em média, em torno de 150, ou menos. E aí, vamos para os resultados. Como era de se esperar, a taxa de intubação alta, né, no grupo de oxigenoterapia, 47%, quando a gente vê o efeito da oxigenoterapia de alto fluxo, ela foi menor, 38%, e na VNI, essa taxa de intubação foi de 50%. Entretanto, esses valores não atingiram significância estatística. Quando eles analisaram um subgrupo com uma hipoxemia menor, mais grave, com a relação PO2-FO2 menor que 200, eles encontraram uma diferença maior na taxa de intubação, principalmente uma taxa de intubação mais alta na VNI em relação à taxa de intubação na terapia de alto fluxo, 58% versus 35%. Isso foi estatisticamente significante. Com relação à mortalidade, esse foi o efeito mais importante que foi encontrado. A taxa na terapia de alto fluxo foi de 11% comparada a 25% no grupo VNI, então menos da metade. Então, nesse contexto, foi até um resultado inesperado para os autores, que não esperavam uma diferença tão grande de mortalidade, ainda mais que a diferença em relação à intubação não foi tão marcante, não foi significativa quando avaliada a população geral. Essa é a mortalidade na UTI, e a mortalidade em 90 dias também foi menor no grupo de alto fluxo, comparado à terapia com oxigênio, principalmente com o grupo que recebeu VNI. E isso foi estatisticamente significante, então comprovando realmente um efeito sobre a mortalidade. Além disso, um desfecho secundário, sempre é bom lembrar, foi o conforto e tolerância terapêutica. E a gente observa que o desconforto foi menor no grupo da terapia de alto fluxo, aqui medida por uma escala analógica visual, em comparação à oxigenoterapia convencional e ao uso da VNI. E isso os autores discutem como sendo um aspecto que pode ter feito realmente uma diferença em favorável a alto fluxo. Portanto, a terapia de alto fluxo comparada à VNI não foi inferior em relação à taxa global de intubação, reduziu a mortalidade e se associou a maior conforto e reduziu a taxa de intubação nos pacientes mais hipoxêmicos, quer dizer, um índice abaixo de 200, índice de oxigenação. Os autores especulam na discussão se a VNI poderia ter causado, de alguma forma causado uma lesão induzida pela ventilação, já que o volume corrente atingido nesse grupo de pacientes pode ter chegado em média a 9 ml por quilograma de peso ideal, o que seria bastante significativo. Portanto, fazendo um resumo, quais as evidências científicas da insuficiência respiratória hipoxêmica? Uma meta-análise que aborda diferentes indicações além da insuficiência respiratória hipoxêmica, mas que a inclui, mostra um benefício em relação à oxigenoterapia convencional. Uma revisão sistemática mostra uma menor necessidade de escalonamento de terapia de suporte. Pelo menos 2 estudos randomizados mostram efeitos clínicos e fisiológicos similares ou superiores à VNI. E um ensaio controlado, randomizado, multicêntrico, mostra uma redução na mortalidade, uma redução na intubação em um subgrupo de pacientes mais hipoxêmicos. Claro, mais estudos são necessários nesta indicação especificamente. A gente espera que esse estudo francês, por exemplo, possa ser reproduzido ou melhorado em uma outra situação, em vários países, por exemplo, para a gente saber realmente se essa técnica tem esse efeito tão significativo na mortalidade. Então, na insuficiência respiratória hipoxêmica, em resumo, sim, ela é superior, a terapia de alto fluxo é superior em relação à oxigenoterapia convencional para prevenir intubação, para reduzir a mortalidade e para promover conforto e alívio da dispneia.
como alternativa à VNI, ela pode ser utilizada tendo uma possibilidade de manter diversas vantagens em relação à própria VNI, inclusive essa perspectiva de redução de intubação e de mortalidade também. A gente sabe que existem outras indicações da oxigenoterapia de alto fluxo, mas nessa em particular ela parece ter todos esses benefícios por hora. Então a gente fica por aqui quanto às evidências científicas e se preparando aí para a última parte dessa série de 3 videoaulas de como nós podemos usar essa técnica nos pacientes que se apresentam com insuficiência respiratória hipoxêmica. Até lá!